Até mandei mensagem pro presidente do Corinthians, né, para sentir como que foi aí, como que ele tá sentindo mesmo as primeiras impressões do novo técnico português do Corinthians. Ele não me respondeu. Responde aí, presidente. Mas eu conversei com outras pessoas do Corinthians que me disseram que estão impressionados com a presença dele, porque ontem ele já assistiu o jogo, como a gente está vendo aí, imagens dele no camarote acompanhando a partida do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, um jogo muito difícil contra um adversário duríssimo. O Corinthians sofreu bastante, né? Os goleiros acabaram sendo protagonistas. E ele chegou, foi recebido pela torcida. Ontem ele já sentiu o clima, mais de 30 mil pessoas. Ele viu que a torcida do Corinthians cobra pra caramba. O Corinthians até divulgou um vídeo há pouco com imagens, aqueles bastidores lá da vitória do time de ontem, em que o Vitor Pereira fala com os jogadores após a partida. Ele fala, cara, já deu pra sentir que a torcida cobra e é isso mesmo. E ele falou também, eu tô aqui pra ajudar, nós vamos melhorar muito. E hoje ele comandou os primeiros treinos com os reservas, né? Os titulares ficaram fazendo um treino regenerativo. Ele trouxe 5 pessoas para a comissão técnica, um preparador físico, inclusive o Corinthians mandou embora o antigo preparador físico, 2 analistas e 2 auxiliares. Então uma comissão grande que chegou com muita expectativa. E por coincidência ou não, a forma como o Corinthians vinha jogando é mais ou menos como ele montava alguns times, assim, principalmente no quesito 2 linhas de 4 com um volante ali entre as linhas. E esse é o Duqueiroz, que ontem acabou sendo bem sobrecarregado na partida, porque também o Bragantino tem um volume de jogo muito grande. Então o que me disseram a galera do Corinthians que eu conversei, que ele é alucinado por trabalho. Então, ele ontem, depois do jogo, ele já começou a montar o time na cabeça dele, já conversando com os auxiliares, esse cara a gente pode fazer mais assim. Então ele já está trabalhando e hoje ele já comandou o time pela primeira vez no centro de treinamento Joaquim Grau. Vitor Pereira. Vitor Pereira, campeão do Campeonato Português e também da Supertaça de Portugal. Ele venceu também, Pedrinho, o Campeonato Grego e também a Copa da Grécia. Já foi à Grécia, Pedrinho? Não. Mas você tem um carinho pelo povo grego? Tenho, obviamente. Tem? Você quer mandar um beijo pra eles? Um beijo grego. Que isso, cara? Beijo aos gregos. Ah, tá. É isso que eu ia falar. E ele também... ele também foi campeão chinês. E na Supercopa da China. Em 2018, 2019. Olha só, o Pedrinho... sabe o que é legal agora? Falando sério, eu não sei se a Dani, nossa coordenadora, consegue voltar a imagem que tem cedida dos treinamentos. A Dani deve ter ido embora. São os treinamentos que os portugueses, todas as imagens cedidas, né, que a gente tem acesso, tanto do Paulo Souza, enfim, de outros treinadores, é a importância que eles dão para a tática individual. A gente vê ali ele recebendo o passe, como se estivesse recebendo o passe entre linhas, ele devolve e já se apresenta do outro lado, criando uma linha de passe, obviamente ajeitando o corpo. Eu tô falando e você tá zoando, cara. Tô falando, olha lá, essa imagem aí, ó. Aí, essa imagem aí, ó. Olha lá. E primeiro ele dá o passe e se apresenta, né? Cria uma linha de passe e aí ele já se apresenta do lado, posicionando o corpo do atleta, já para ganhar tempo. Ó, ele já vira de lado, com a perna esquerda ele já faz o domínio, porque o espaço é muito pequeno para você raciocinar, para você dar 2, 3 toques, você acaba com a jogada. Por isso que a tática individual ela é tão importante quanto a coletiva, porque você já ganha ali 1 segundinho e já acelera. A gente vê muito isso nos portugueses chegando ao Brasil. Essas imagens aí que você viu já é do treino de hoje, tá? Ele já chegou, já treinou. E como o Caio falou, Raed, ontem mesmo o Vitor Pereira, assistindo ao jogo, já estava pensando numa possível montagem do time do Corinthians. Como é que você imagina que ele vai armar essa equipe, principalmente com tanta opção ofensiva, né? As referências, os relatos sobre o Vitor Pereira é que ele é um técnico que preza pelo equilíbrio, mas gosta muito de colocar suas equipes mais ofensivas. Como é que você acha que ele pode montar essa equipe do Corinthians com tanto jogador bom do meio para frente? Ô Magno, é bem legal você fazer essa pergunta, porque eu me lembro muito bem que o Sport TV transmitia o Campeonato Português na época que o Vitor Pereira, em 2012, temporada 2012-2013, conquistou o título português em cima do Benfica.
inclusive com um gol do brasileiro Kelvin, um gol improvável nos acréscimos, o Porto conseguiu a virada em cima do Benfica, passou o Benfica na tabela de classificação e foi campeão português. E o Vitor Pereira, ele montava aquele time do Porto na época, muito parecido com o que o Tite montou o Corinthians campeão brasileiro em 2015. Como o Caio mesmo já falou, com um volante entre as duas linhas de marcação, que no caso de ontem foi o Duqueiroz, e mais um meio campo com 4 jogadores em linha e um atacante de referência, sendo que esse bloco do Vitor Pereira era um bloco que marcava lá em cima e não esperava o time adversário trabalhar a bola e se defendia próximo do seu próprio gol. Eu imagino que ele vai colocar um meio-campo muito forte por dentro. Eu confio bastante que ele vai colocar ali para jogar juntos o Paulinho, o Renato Augusto. O Juliano deve procurar uma vaga pelo lado do campo ou de homem de referência. Ele vai contar com o William pelo setor direito. Vai ser um time que vai trabalhar em bloco alto, vai se defender muito bem. E eu acredito que seja um time muito próximo do que foi aquele Corinthians campeão brasileiro de 2015. Agora, o mais interessante disso tudo é que o Vitor Pereira vai pegar um Corinthians com muito menos pressão em relação a resultado do que, por exemplo, se ele tivesse assumido logo a sequência da saída do Silvinho. E esse mérito é do Fernando Lázaro. Nós temos, inclusive, os números do Fernando Lázaro à frente do Corinthians interinamente. Na verdade, são jogadores que jogaram mais minutos com o Fernando Lázaro, mas, de qualquer forma, foi excelente essa passagem temporária do Fernando Lázaro, que sai do comando técnico, né, para dar lugar ao Vitor Pereira, com 86% de aproveitamento. Então, está aí, quem mais jogou com o Fernando Lázaro, o Cássio, 482 minutos, juntamente ao João Vitor, zagueiro, também com 482 minutos. Aí temos o Roger Guedes, o Renato Augusto, o Gil, o Paulinho, o Fagner e o Juliano. Nomes de peso, né, Pedrinho? Nomes que dificilmente o Fernando não contaria, principalmente nesse momento de transição. A gente falou um pouquinho essa semana sobre o Mosquito, não pelo gol, porque durante a partida ele entrou e não teve nem tempo para fazer nada. Então, assim, não é pelo que ele construiu no jogo, não. É pela posição que o Juliano está exercendo, né? Como chegou o Paulinho e Renato Augusto jogam por dentro, acabou que o Juliano está fazendo uma beirada ali. Ele entrega menos ali, né? Ele entrega mais jogando um pouco mais solto, né? Com mais liberdade pelo corredor central. O Mosquito é um cara que terminou a temporada voando, né? Um dos melhores jogadores do Corinthians. E perdeu espaço sem jogar, né? Sim. Foi a opção do Silvinho, obviamente, pela chegada do Willian e Roger Guedes. Eu acho que para você utilizar um homem de beirada, como o Juliano está sendo usado, o Mosquito, para mim, entrega mais. Ele teria 2 caras por dentro, como Renato Augusto e Paulinho, que tem menos intensidade até para uma perda de bola. E na beirada ele teria 2 caras mais rápidos, né? O Willian pela esquerda e o Mosquito pela direita. O Corinthians agora se prepara para enfrentar pelo Campeonato Paulista o São Paulo, clássico, então, que teremos no próximo sábado no Morumbi às 4 da tarde.